Eu vou ler um dos versos que estarei usando na pregação, que não é de Provérbios, por isso estarei lendo-o separadamente. E se você procurar no seu aplicativo, o esboço também acompanha aí. E esse verso também está em Tiago, que diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ou generosamente, e ela será dada. Que Deus abençoe a palavra dele lida. Amém, meus queridos? Queiram assentar-se. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez a provisão, o milagre, o cuidado, a caminhada do Senhor com a gente, ainda que nós não mereçamos a tua presença muitas vezes, mas o Senhor é tão gracioso que nos perdoa e nos dá da tua companhia, e nos dá do teu cuidado. Temos pedido e temos recebido a tua provisão, proteção, prosperidade. E agora, Senhor, quando a tua palavra vai ser aberta, os ensinamentos dela serão proferidos, que o Senhor esteja cuidando da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, de tal maneira que venhamos a entender se estamos de acordo, se precisamos mudar, se tem algo novo do Senhor para nós, se tem apenas uma recordação do Senhor para a nossa vida, mas que tudo venha de Ti para nós, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, dentre os temas que nós temos no livro de Provérbios, um deles aparece logo no iniciozinho, que é o tema da sabedoria. Na verdade, todo o livro de Provérbios é uma forma de conhecermos e de praticarmos, Eu mesmo tenho livro só sobre finanças, que é fundamentado só em ensinamentos no livro de Provérbios. Aí você quer fazer um curso sobre finanças? Separe na sua Bíblia todos os versos que tratam de finanças, de dinheiro, de ganhar dinheiro, de trabalho, e você vai ver o que é que Deus vai lhe ensinar. Eu mesmo tenho livros que só tratam de liderança, baseados no livro de Provérbios. E aí, como você pode ser um líder que trate bem os seus funcionários, que projeta bem para o futuro, que planeja, que executa com sabedoria. E há outros, com certeza, ensinamentos fundamentados em Provérbios que tratam de relacionamento, por exemplo, em todas as áreas da vida, ou seja, é um livro para a nossa vida diária. Interessante que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, já percebeu lá? Aí quem já tem isso muito claro, para que você leia o livro todo, se você pular um dia, não tem problema, você vai lá no dia que você está, hoje é dia 4, aí você vai no Provérbios 4 e faz a sua leitura. E aí você pode ler uma parte de manhã, outra parte de tarde, outra de noite, mas você vai ter ensinamento para cada dia. E aí você esqueceu o dia 5, mas é o dia 6, e você vai lá e lê. Então é impressionante que nós temos um livro na Bíblia, para cada dia do mês, ainda que o mês tenha 31 dias, e você pode aprender para a vida prática, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual. Mas é um livro extremamente prático. E a gente tem aprendido então que ter sabedoria, viver com sabedoria, é muito mais do que o conhecimento formal que a gente adquire nas escolas e nas universidades. Eu não estou dizendo com isso que não necessitamos conhecimento. Nós precisamos ler tudo que é possível, aprender tudo que é possível, ampliar os nossos conhecimentos intelectuais. Mas a ausência de sabedoria, como a que está se referindo no livro de Provérbios, ela é, eu diria assim, complicada, porque você pode ter muito conhecimento formal e ter ausência da sabedoria de Deus, e com isso ser uma pessoa frustrada, não saber como enfrentar grandes males, ou por causa disso vai enfrentar grandes males, grandes problemas e graves consequências por isso. A Bíblia diz então que Deus sabe da nossa incapacidade de decidir de maneira inteligente. Deus sabe da nossa incapacidade de ver o futuro, e porque Ele sabe disso, Ele então nos dá uma orientação: peça para mim sabedoria.
E se você me pedir sabedoria, eu prometo a você que darei a você sabedoria. Ou seja, é muito simples, eu posso tomar posse dessa promessa. Não significa a ausência de algumas outras coisas que nós vamos aprender hoje, mas é fundamental que eu pare e pergunte: meu Deus, meu Senhor, o que eu preciso saber que só o Senhor sabe? Aí a gente lê um outro versículo que diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é misericordiosa, ela é justa, ela é imparcial, ou seja, é uma sabedoria que não é natural nos seres humanos. Por isso é sabedoria divina e só Deus pode nos dar. Então a sabedoria pode ser entendida com aquilo que não é a luz de Provérbios. Sabedoria à luz de Provérbios não é necessariamente inteligência. Sabedoria à luz de Provérbios não é necessariamente idade. Olha, aquele ali já tem 50 anos, 40 anos, 60 anos, 70, porque aí ficou velho. Com 60 não fica velho ainda. Com 70, né? Ficou velho. Aí a gente diz ali, tem a pessoa sábia. Necessariamente idade não é sinônimo de sabedoria. Ou riqueza. Você conhece pessoas que são extremamente espertas, inteligentes e que são frustradas? Você conhece pessoas que têm idade, mas elas são literalmente ignorantes quanto às coisas da vida? E cometem tantos equívocos que envergonham até os filhos ou até os netos, ou os seus familiares mais próximos? Você conhece gente rica, frustrada da vida, que não sabe nem o que fazer direito com o dinheiro que tem e com a vida que recebeu de Deus? Então, a verdadeira sabedoria é a capacidade ou habilidade para você discernir o que é verdadeiro, o que é correto, o verdadeiro, o certo e os atos que devem acompanhar aquilo que é certo e aquilo que é verdadeiro. Isso é sabedoria. Você sabe o que é certo, você sabe o que é verdadeiro e você então é capacitado por Deus para fazer o certo, para obedecer o verdadeiro. O oposto disso seria uma pessoa idiota, ignorante, uma pessoa realmente que não tem a capacidade de lidar com vários temas da vida. Então, através desse livro de Provérbios, nós vamos ter muito claro que a sabedoria não deve ser apenas algo que nós vamos adquirir, mas deve ser uma promessa de Deus que eu vou tomar posse dela para a minha vida. Você tem aí no seu aplicativo, quem não tem, depois procura aí o Felipe, procura a Gilda, e você pode ser agregado aí no nosso Fique por Dentro, né? Quem não tem melhor esse relacionamento com a gente do Zap, não, é só a gente que manda mensagem para você, e lá diz assim, a sabedoria, Provérbios 1, versos 20, 21, 22, 23, olha o que a sabedoria faz, como se a sabedoria fosse uma pessoa, como se a sabedoria fosse alguém. É uma linguagem do escritor, como se a sabedoria estivesse andando pelas ruas da vida, e diz então que a sabedoria clama em voz alta nas ruas, e ela ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, está falando das nossas grandes cidades, e ela clama nas portas das cidades e faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? A Bíblia, então, está deixando muito claro que aquele que é sábio, ele não só adquire conhecimento na escola, na faculdade ou através dos livros, mas ele sabe fazer escolha na vida, e essa sabedoria então vem de Deus. Você já tomou alguma decisão na sua vida, ou várias delas das quais você já se arrependeu? Com certeza você tomou uma decisão muito rápida, você agiu por impulso, você não mediu as consequências, você achou que você sabia mais do que outras pessoas à sua volta, e você foi, então, querer chegar na frente, se equivocou, chora até hoje algumas das decisões que você já tomou na vida.
Você deseja viver o melhor de Deus na terra que Ele tem dado a você? A pergunta é: como eu posso estar seguro de que eu tenho agido com sabedoria, ou como eu posso estar seguro de que eu posso agir, e esse é o caminho que me dá a sabedoria de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, com bastante humildade. Eu sou pastor já um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho de tempo, 39 anos, e tenho já pregado há mais tempo do que isso, mas algumas vezes na vida eu tomei decisões que depois, logo na frente, eu chorei por elas. Achei que eu estava sendo muito esperto, achei que eu estava sendo muito ágil em melhorar as minhas condições financeiras, achei que aquela seria uma melhor amizade que eu poderia desfrutar, ou aquele seria o melhor líder para eu estar ao lado dele, ou ele ao meu lado. E quantas vezes eu já chorei por tomar decisões que eu não consultei primeiro ao Senhor, e dessas decisões eu já me arrependi algumas vezes. Você já tomou decisões erradas e delas você já se arrependeu, ou talvez esteja até sofrendo algumas consequências até hoje? A verdade é que isso faz a nossa vida todo dia acontecer. Então, quando eu digo que Provérbios não é uma coisa para ontem, não é uma coisa para amanhã, é algo para hoje, tem a ver com a minha vida e com a sua vida. E eu creio, meus queridos, que Deus quer que você viva o melhor dele nessa terra. Ele quer que eu viva o melhor dele nessa terra. Isso implica que eu seja sábio não segundo o que eu acho que é sabedoria, ou o que eu seja sábio, não que os outros digam que é sabedoria, mas aquilo que Deus diz que é sabedoria. Eu vou então caminhar com vocês com algumas respostas sobre o que é uma pessoa sábia, à luz de Provérbios, com alguns dos poucos ensinamentos que eu vou, nessa manhã, separar para repartir com vocês. São muitos, eu vou separar alguns deles. Primeiro, uma pessoa sábia, ela entende o valor da sabedoria. Uma coisa é você saber que existe a sabedoria, e a outra coisa é você saber o quanto esta sabedoria vale para você. Porque uma pessoa pode saber de alguma coisa, mas não fazer uso, não aplicar à sua vida. Então, quando eu acho algo de valor e eu aplico à minha vida, eu de fato estou dizendo: eu creio que isso é verdade. Meus queridos, há tantos ensinos da Bíblia. Eu falei ainda há pouco sobre dinheiro, e eu sei que é um dos assuntos mais sensíveis em se tratar em púlpitos de igreja, mas a gente vê tantas vezes de que aquele que é fiel a Deus será abençoado, e a gente sabe que isso é verdade, mas entre saber que é verdade e praticar a verdade tem uma distância. Por isso que uma pessoa sábia, ela entende o valor, não no sentido de entender apenas com uma compreensão intelectual. Não é um conhecimento que eu tenho, é uma vivência que eu faço acontecer na minha vida, isso é algo que se realiza na minha vida. Provérbios capítulo 3, versos 13 a 16, vai dizer claramente que como é feliz o homem. A palavra homem aqui é no sentido geral, homem e mulher. Homem e mulher, porque assim diz a Bíblia, existem homens e mulheres. Deus fez o ser humano homem e mulher, criou-os homem e mulher. Então, como é feliz o homem, a mulher que acha sabedoria. O homem ou a mulher que obtém entendimento. E vejam bem, agora o escritor, que era um homem muito rico, o homem mais rico que existiu, era o Bill Gates, era o que hoje nem Bill Gates é o mais rico, né? Tem outros aí, já ultrapassaram-no. Então ele era o homem mais rico, que tinha mais riqueza de toda a terra, o mais rico de todos os governantes, Salomão. Ele diz: olha, você vai perceber que a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a prata, e ela rende mais do que o ouro. Está fazendo aplicações financeiras? Pois a sabedoria na sua vida vem antes das aplicações que você faz, porque ela rende mais do que o ouro, mais do que a sua aplicação, seja de que maneira for.
é mais preciosa do que rubis, pedra preciosa caríssima. Nada do que você possa desejar se compara a ela. E vejam bem, na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Oh, meus queridos, você quer vida longa? Quantos querem vida longa? Não é verdade? A sabedoria garante, é um recurso de Deus. Na mão esquerda vem o que a gente também deseja: riquezas e honras. Duas coisas que nós desejamos ter na vida. O valor da sabedoria é que ela me proporciona primeiro a vida, e a minha vida então é alongada, prolongada. Eu vivo todos os dias que Deus planejou para mim, mas ao lado disso, Ele me dá o que eu preciso para ser feliz. A pergunta é: eu entendo que a sabedoria é valiosa na minha vida, eu a vejo como preciosa, e se eu a vejo, eu tenho vivenciado essa sabedoria, porque a minha vida está de acordo com aquilo que eu conheço. Porque dizer que a gente sabe algo é diferente de dizer que a gente pratica algo. Eu conheço ricos infelizes, vocês conhecem também? Vocês conhecem gente muito inteligente que tem doutorado, 3, 4, pós-doutorado, e que estão aí frustrados com a vida? Eu conheço. Eu conheço pessoas que podiam estar, talvez até com menos graus de conhecimento e com menos recursos financeiros, e estariam vivendo melhor, desfrutando melhor, talvez, da vida em família. Pois eu não trocarei jamais a sabedoria de Deus por nada disso, porque a sabedoria de Deus vai nos proporcionar tudo isso. A história tem a ver com um homem que estava diante de Deus e podia fazer um pedido a Deus. A Bíblia diz: olha, pede o que você quiser, Salomão, e eu vou lhe dar. Se ele pedisse riqueza, ele teria toda a riqueza do mundo. Se ele pedisse que ele pudesse se impor sobre os outros reinos, a Bíblia diz que Deus lhe daria, porque ele esteve diante de Deus, e Deus lhe disse: me peça o que você quiser. E Deus se agradou dele, sabe por quê? Ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que ele se tornou o rei mais poderoso, mais rico, mais sábio e mais culto de todos os reis, de todos aqueles que conviveram com ele naquele tempo. Amém, meus queridos? Deu para entender isso? A sabedoria vem primeiro, e tudo mais é agregado à nossa vida. Segunda coisa que precisamos entender: se nós somos sábios segundo Deus para o caminho que Ele tem para a gente. Uma pessoa sábia tem um temor saudável de Deus. Você pode repetir essa frase comigo? Uma pessoa sábia tem um temor saudável de Deus. Mas, pastor, existe temor que não seja saudável? Tem gente que teve uma experiência paterna muito complicada e eles transferem para Deus a experiência complicada. Aquele pai que agredia, aquele pai que ofendia, que menosprezava, ou que por qualquer razão disciplinava e que exigia que fosse do jeito dele, e a gente acaba transferindo para Deus essa figura paterna que não tem nada a ver com o nosso Deus. Mas eu conheço também algumas religiosidades, inclusive cristãs evangélicas, que desenvolveram nas pessoas um medo de Deus e não um temor a Deus. O que é medo de Deus? Eu vou fazer escondidinho aqui, vou tentar fazer com que Deus não veja. E aí eu vou tentar tapear Deus. Aí eu vou para a igreja, eu canto do jeito que todo mundo canta, eu oro como todo mundo canta, eu expresso-me com religiosidade como todo mundo expressa, mas eu não estou condizente com aquilo que eu estou dizendo naquele culto. Eu estou tentando, pelo menos a mim, se não a Deus, enganar. O temor a Deus saudável não é medo de Deus. Deus me ama, Deus é maravilhoso, Deus é um Pai gracioso, cheio de compaixão, cheio de bondade para comigo. Se Ele me ama, eu preciso ter um temor saudável, ou seja, aquilo que Ele diz que é errado, eu preciso prestar muita atenção, porque de fato é errado. Não existe nenhum mandamento na Bíblia que Deus deixou para nós não fazermos, ou para nós fazermos, que é para o nosso mal. Tenha certeza disso. Quando eu me converti, eu achei que alguns dos mandamentos eram um pouco exigentes, absurdos. Eu ficava olhando, mas isso eu não posso, isso, poxa, é tão bom, não é? Tem algumas coisas que são tão boas como comer demais, né?
e eu não vou entrar em outras áreas, mas gastar de maneira à vontade, abundante, não é? Questão sexual, por que eu tenho que seguir algumas regras, e Deus diz que isso não pode, isso pode? Mas a gente começa a perceber depois, com o passar dos dias, dos meses e dos anos, que os não podes e os podes de Deus só nos abençoam, porque quer que a gente tenha saúde física, saúde emocional, quer que a gente viva bem, que a gente durma bem e acorde bem. Por isso que algumas coisas não podem, porque nos fazem mal. O temor sábio de Deus é quando eu procuro ouvir os seus conselhos e as suas orientações, e eu as tenho como preciosas para a minha vida, não porque me são as coisas mais confortáveis de obedecer ou de fazer, mas porque eu sei que o meu papai me ama tanto, que ele nunca vai dizer não para mim, se for para o meu bem. Ele nunca vai dizer sim para mim, se for para o meu mal, porque ele me ama. Você crê assim em Deus também? Esse é um relacionamento com Deus. Não precisa ficar com medo de Deus. Tenha temor a Deus, saiba que Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus cheio de compaixão, de perdão, só que Ele não pode tirar as consequências das minhas escolhas erradas da minha vida, porque isso é quebrar a própria orientação que Ele dá. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, 10. Vocês estão aí com os aplicativos aí? Vamos ler juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Em terceiro lugar, uma pessoa sábia busca conselhos sábios. A Bíblia está dizendo várias vezes, de várias formas: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 19, 20, ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as pessoas que eu escolho estar ao lado delas, e as pessoas que eu escolho ouvir na minha vida diária, elas vão fazer da minha vida mais feliz ou mais infeliz. E meus queridos, tem aqui alguns adolescentes e jovens com a gente. Eu já passei por essa idade e já precisei muitas vezes, pelo meu jeito de ter sido criado, de provar que eu era capaz, de alguma forma buscar a aprovação dos meus amigos. E quantas vezes, ainda bem que eu os liderava, a gente fazia coisas e eles faziam comigo, porque eles também queriam ter a minha liderança, porque eu queria agradá-los e queria ser respeitado por eles. E aí está o papel daqueles que vão para a universidade, que muitas vezes preferem agradar os amigos, os que estão em volta, o que diz ser certo ou errado ao seu lado, do que a Deus que lhe deu a vida, lhe deu a família, lhe deu a inteligência, lhe deu a salvação. Só que depois você fica com seus prejuízos, cada um com os seus, mas os seus você terá que arcar com eles. Se nós ouvirmos os conselhos e fecharmos com Deus e não com o grupo, e fecharmos com Deus não com aquilo que dizem que é melhor para mim, se eu fechar com Deus e dizer: Deus, eu não estou entendendo, é difícil para mim, eu tenho sofrido até o bullying pela minha fé, eu tenho sido maltratado, mas eu vou fechar com o Senhor, é o Senhor na minha vida, e depois eu vejo com quem eu me relaciono. Sabe o que vai acontecer? Lá na frente, você vai ver a diferença entre a sua vida e a vida dos seus amigos. Porque Deus vai te honrar. Porque Deus honra aqueles que seguem, não os conselhos das pessoas que não são sábias, mas os que são sábios, que são abençoados por Deus. Veja alguém que está com uma família abençoada, não uma família perfeita, mas uma família razoável. Pergunte o que você faz, porque a sua família tem dado certo, alguém que na sua vida profissional tem sido bem sucedido, qual é o seu segredo? Vamos aprender com os sábios, vamos ouvir conselhos. Todas as pessoas têm algo para ensinar a todos nós. Eu aprendi isso, basta que façamos a pergunta certa. Se nós fizermos a pergunta certa, vamos ouvir a resposta certa.
E é impressionante como nós aprendemos com todos o tempo todo, basta querermos aprender. Mas uma última característica é que uma pessoa sábia aprende a lição da humildade. Ninguém que é orgulhoso, autoconfiante, aprende alguma coisa. Sabe, aquela pessoa que mal você começa a falar, diz, não, já sei. Não, eu preciso, vai ser do meu jeito, porque eu tenho certeza que desse jeito é o melhor. Só que a gente aprende com pessoas da idade da gente, com as pessoas de menor idade que a gente aprende até com as crianças, e a gente aprende com os mais velhos do que a gente. Basta a gente querer aprender, mas isso tem que haver humildade. Eu já aprendo com os meus netos. Essa semana aí eu tive uma reunião com pessoas mais novas do que eu, e eles dessa área entendem muito mais do que eu. Eu falei, eu preciso aqui me render ao conhecimento e à habilidade de vocês. Vocês estão vivendo esse tempo, eu já estive nesse tempo, mas no meu tempo, quando eu tinha a sua idade, era de outro jeito. Nós podemos aprender, ouça conselhos e aceite instruções, sabe? Vão dizer que você é sábio. Mesmo que você não saiba, vão dizer que você é sábio. Eu continuo todos os dias abertos para você me ensinar. Você tem algo para me dizer, me diga, eu vou ponderar. Talvez seja uma forma de comprar, de vender, de negociar, de pastorear, de pregar, de vestir, de falar, de agir, de reagir. Sabe, a gente aprende o tempo inteiro, a gente precisa estar sempre aberto para isso. Essa história, ela é antiga. Eu ouvi uma vez um pregador que ficou quase meia hora pregando e contando só essa história. Vou ver se eu consigo falar em 2, 3 minutos, talvez em 1. E esse pregador foi até um homem muito importante aqui na educação do Rio de Janeiro, doutor José de Souza Herdir. Ele pregava lá em Petrópolis. Ele contou essa história porque ele é um homem do conhecimento, ele é o homem da universidade, né? Foi o que criou a universidade. Ele dizia que uma pessoa muito sábia, eu estou resumindo, viu? Muito sábia, com muitos títulos adquiridos ao longo da sua vida, precisava ir a um determinado lugar mais simples, e lá ele teria que fazer preleção, fazer uma série de coisas, treinar pessoas, só que entre o lugar que ele estava e o lugar que ele queria chegar, ele precisava pegar uma embarcação, só que já tinha saído da embarcação formal, só tinha um senhor com seu barquinho. E a viagem era longa, e enquanto eles estavam juntos, aquele homem perguntava àquele senhor, o senhor já estudou astrologia? E o senhor, humilde, simples, nem sei o que o senhor está dizendo, o senhor precisa conhecer dos astros, precisa conhecer das estrelas, dos planetas, né? Conhecer lá o Cruzeiro do Sul, identificar as galáxias. Aí disse, infelizmente eu não tive essa oportunidade, o senhor perdeu uma boa parte da sua vida, e o barquinho está seguindo a vida. E o senhor sabe de matemática, de álgebra, de raiz quadrada, e foi falando uma série de coisas. Eu disse, olha moço, o senhor desculpa, mas eu nem ouvi falar desses negócios. O senhor já perdeu mais uma boa parte da sua vida. Mas o senhor conhece de ciência, conhece de biologia, conhece, e foi perguntando de física, e cada resposta dele diz, moço, eu não sei. O senhor já perdeu uma boa parte da sua vida, e daqui a pouco o barquinho começa a vazar água. E naquele momento em que eles estão atravessando, o barquinho está enchendo água, enchendo de água, e então o senhor humildezinho perguntou, o senhor sabe nadar? Ele falou, não, isso eu não sei não. Eu falei, então acho que infelizmente o senhor perdeu a vida toda. Achei interessante essa história, até a nos ensinar, não é? Primeiro que a arrogância não leva a gente a lugar nenhum. Que a gente precisa ser humilde de olhar que cada um tem a sua capacidade. Aquele senhor podia não saber de astrologia, talvez não soubesse de filosofia, de biologia, de qualquer outra logia, mas ele conhecia do barquinho dele, conhecia da travessia e sabia, sobretudo, sobreviver se houvesse uma tragédia. Sabe, a gente precisa entender o que é que vem primeiro na nossa vida, é o conhecimento ou a sabedoria? E a gente precisa da sabedoria de Deus. Aquele que não tem sabedoria, diz a Bíblia, busque a Deus. Busque a Deus e peça, Senhor, olha, eu não sei o que vou fazer.
Tem esses momentos na vida da gente. Tem momentos que a gente não sabe qual é a decisão mais certa. Porque não é uma questão de saber a vontade geral de Deus, é uma questão de saber a vontade específica de Deus. E eu preciso saber se esse negócio é de Deus ou não, se essa decisão tem a mão de Deus ou não, se vai ter a bênção de Deus ou não. E aí Tiago diz, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, clame. Por isso que nós temos pedido muitas vezes, Senhor, dá-nos criatividade. Você acha que tem alguém mais criativo do que Deus em todo o ambiente criado? Os seres humanos não conseguem avançar no conhecimento do mar a ponto de esgotar tudo que tem no mar, porque todos os dias descobrem uma espécie nova de peixe ou alguma coisa nova de vida no mar. O ser humano não consegue esgotar o conhecimento desse universo, de vez em quando aparece uma descoberta nova. E sabe qual foi a mente inteligente que criou tudo isso? O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Ele tem criatividade, Ele tem o que nós precisamos, Ele conhece o ontem, conhece o hoje e conhece o amanhã. Quantas decisões no hoje parece ser a coisa mais certa, aí você olha para trás e fala assim, ainda bem que eu não fui por esse caminho, porque eu ia quebrar, a minha empresa ia falir, meu casamento ia se quebrar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e diante de Deus, peça a Ele que lhe dê a humildade de aprender com pessoas sábias. Peça a Ele para você ter um temor santo de Deus e não medo de Deus. Deus é amor, Deus é Pai. Peça a Ele para você receber dEle mesmo a orientação que você precisa. Quem sabe nessa semana, Deus falou hoje, porque alguns de nós aqui tem coisa que precisa resolver essa semana, decisão para tomar essa semana. Essa semana mesmo uma mamãe me perguntava sobre a filha que precisava deixar o Brasil, ir para outro país, e ainda me perguntou o que eu acho, e nós falamos um pouquinho só. Que decisão difícil, se eu permito minha filha para um lugar, meu filho para o outro, é outro país, outra cultura, outra realidade, sabe, só Deus para te orientar em algumas coisas, só Deus para dizer, essa é a direção, é a direita e a esquerda. Eu queria orar por você, você precisa humildemente dizer assim, eu preciso da orientação de Deus, da bênção de Deus, porque essa semana é uma semana importante para mim, porque os próximos dias vão definir o meu futuro, vão definir com quem vou viver, vão definir se eu sigo ou não nesta empresa, vão definir se eu vou ou não continuar nesse país, vão definir a minha vida espiritual, se eu estou salvo ou perdido. Você precisa da bênção de Deus para tomar uma decisão. Enquanto estamos com os olhos fechados, cabeça inclinada, só levante a sua mão e diga, pastor, olha, eu estou precisando. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus nos conhece. E eu vou falar carinhosamente aqui, que eu não conheço todos desse auditório, mas a decisão das decisões, e a mais sábia dela, é quando nós entendemos que somos afastados de Deus e que Deus nos ama em Cristo Jesus. A mais sábia das decisões é quando eu reconheço que sou pecador e que sem Jesus não dá, e eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida para Jesus e deixo que Ele me conduza, que Ele me leve. Daí para frente, então, peço a graça dEle, a sabedoria para cada dia, e a bênção de Deus vem. Então, se você está afastado de Deus, se não entregou sua vida para Jesus, a maior decisão foi tomada por aquele pecador, aquele bandido que estava ao lado de Jesus lá na cruz. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que coisa inteligente. E o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ficar em pé para nós orarmos.
Deus quer que você seja feliz na terra que Ele te deu para viver. Deus quer que a sua família seja feliz na terra que Ele lhe deu para viver. Deus quer que você seja realmente tudo que Ele lhe criou, com todo o potencial, com toda a inteligência. Deus quer. Deus quer. Porque Deus nos ama. Nosso Deus e nosso Pai, a começar por mim, e certamente me ajunto com a Janaína, com a minha casa, eu peço-te, ó Deus, sabedoria todos os dias para as nossas decisões. Sabemos que algumas decisões, elas vão nos afetar os próximos dias, meses e anos da nossa existência. Por isso, ó Deus, peço-te sobre nós, sobre a nossa família, todo o discernimento da vontade do Senhor e da sabedoria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço-te por cada pessoa aqui, por cada família, por cada empregado, patrão, empresário, por cada profissional liberal, por cada dona de casa. Dá, ó Deus, a graça e a bênção de terem a sabedoria e a criatividade do Senhor, para tomarem decisões certas, para seguirem o caminho certo, para investirem na direção abençoada do Senhor. Deus, Tu nos prometesses logo ali no início, que a sabedoria estava gritando ali na rua: se você me achar, você vai viver longos dias e abençoados dias, e ainda terá riquezas e honra. É o que nós precisamos, queremos e te clamamos. Quantas mãos se levantaram, sabendo que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria? E aqui nos incluímos no grupo daqueles que querem a tua bênção, a tua direção. E se alguém aqui que ainda não tomou a maior das decisões, fez a coisa mais inteligente e mais sábia da vida, quer entregar a sua vida para Jesus, que hoje seja este dia, que agora seja esta hora, que este seja este momento. E se alguém está afastado de Jesus, que seja a hora de voltar agora. Pai, traga de volta, abrace, chame para perto do Senhor, para perto do coração do Senhor. Salve esta vida, reconcilie esse coração, abençoe esta família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.